Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo hoje para compartilhar uma pesquisa profundamente significativa no campo dos estudos e dos games e psicologia. O trabalho que a gente vai explorar hoje leva o título de Jogos baseados em escolhas e construção de resiliência de indivíduos não conformes com o gênero, um estudo fenomenológico. É crucial destacar desde já a abordagem metodológica desse estudo. Os pesquisadores eles adotaram uma perspectiva fenomenológica clássica, que eles vão seguir a tradição de Husserl. Não sei falar esse nome, galera, sorry. Isso significa que o foco não está em número ou estatística. Ele está na compreensão profunda das experiências vividas pelos participantes das entrevistas, buscando capturar a essência de como elas vivenciam esse fenômeno. Essa pesquisa representa um olhar cuidadoso e sensível sobre como os videogames podem servir como ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e emocional. Meu nome é Giovana Torres, eu sou da Universidade Federal do Tocantins e eu vou ter o privilégio hoje de resumir para vocês esse trabalho dos pesquisadores Yuri Cantrell e, eu não sei falar esse nome, é chinês, então eu vou tentar aqui, mas enfim, Xiaohua Awa Zhu. Eles nos oferecem insights transformadores sobre identidade, comunidade e os espaços digitais que a gente habita. Esse estudo, em sua essência, ele vai explorar as experiências de jogos de pessoas não conformes com o gênero, que são o GNC. Com jogos, né, as experiências delas com os jogos baseados em escolha. Os pesquisadores eles conduziram entrevistas em profundidade com 12 participantes não conformes com o gênero, com idades entre 18 e 34 anos, e cada entrevista durou entre 45 e 90 minutos. A análise seguiu bem rigorosamente os princípios fenomenológicos. Tive até que escrever, porque eu não sei falar esse negócio direito. Fenomenológicos. Utilizando software em vivo para codificação e identificação de temas emergentes diretamente das narrativas dos participantes. A pesquisa ela vai além da descrição superficial, ela vai investigar profundamente como as experiências lúdicas ajudam na construção de resiliência psicológica e no processo de moldar e afirmar identidades de gênero. Os pesquisadores partiram de uma pergunta fundamental. Em um mundo que frequentemente rejeita ou incompreende identidades de gênero diversas, onde e como as pessoas não conformes com o gênero encontram espaços seguros para explorar quem são? A resposta, surpreendentemente, veio dos mundos virtuais, dos jogos eletrônicos, especificamente aqueles jogos onde as escolhas dos jogadores importam na história. Para a gente navegar entre esse conteúdo, eu coloquei 3 partes fundamentais. O glossário, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais a parte de conceitos e palavras mais difíceis e complicadas que nem todo mundo sabe ainda. Coloquei os 6 temas da resiliência e coloquei a conclusão. Vamos para o glossário. Agora a gente vai construir junto do nosso vocabulário conceitual. Do ponto de vista metodológico, é interessante notar que os pesquisadores eles praticaram o que na fenomenologia se chama de epoché, ou colocar entre parênteses. Isso é, eles fizeram um esforço consciente para suspender os próprios preconceitos sobre os gêneros de jogos, permitindo que as experiências dos participantes falassem por si mesmas. Vamos falar agora sobre GNC, não conforme com gênero. É muito mais do que uma sigla, é um termo guarda-chuva e ele abraça uma incrível diversidade de experiências humanas. Inclui pessoas transgênero, não binárias, genderqueer, gênero fluido, agênero e qualquer pessoa cuja identidade de expressão de gênero define das expectativas sociais tradicionais associadas ao sexo que lhes foram designados a nascer. É vital entender que não conformidade de gênero não é uma patologia, não é uma fase e também não é uma escolha no sentido superficial da palavra. É uma expressão autêntica da identidade mais fundamental de uma pessoa. Quando a gente fala sobre pessoas não conformes com gênero, a gente está falando sobre indivíduos que têm coragem de viver suas verdades em um mundo que frequentemente pune a diferença. Agora sobre identidade de gênero e expressão de gênero. Aqui a gente vai fazer uma distinção que é absolutamente fundamental para a gente entender tudo que a gente vai ver nas próximas partes.
eles são conceitos relacionados, mas eles são diferentes. A identidade de gênero é interna. A pessoa é profundamente enraizada. É quem você é em seu núcleo mais essencial. É a sua experiência interna de ser homem, mulher, ambos ou nenhum dos dois, ou qualquer outra identidade de gênero. Essa identidade geralmente se estabelece muito cedo na vida e é resistente a mudanças externas. Já a expressão de gênero é visível, é como você escolhe se apresentar para o mundo, através de roupa, comportamento, corte de cabelo, voz e maneirismos. A sociedade frequentemente espera que a identidade e expressão se alinhem de maneira binária e previsível. Para muitas pessoas não conformes com gênero, essa expectativa é limitante e não reflete a sua verdade interior. Ou seja, uma coisa é como a gente se sente por dentro e outra coisa é como a gente se mostra para o mundo, né? Como a gente se expressa, enfim. Agora sobre o espectro não binário. O espectro não binário representa uma revolução tranquila na forma de como entendemos o gênero. Ele engloba todas as identidades de gênero que não se encaixam exclusivamente nas categorias binárias de homem ou mulher. Dentro desse espectro, a gente encontra uma rica tapeçaria de experiências. Pessoas não binárias que podem se identificar entre gêneros ou além deles. Pessoas gênero fluido, cuja identidade pode fluir e mudar ao longo do tempo. Pessoas agênero, que não se identificam com nenhum gênero. E muitas outras identidades que desafiam a caracterização simples. É importante notar que o espectro não binário é uma terceira opção. Não é uma terceira opção. Entre homem e mulher, é um universo completo de possibilidades que existem além do binário tradicional. Quase que eu errei aqui, gente. Não é, tá? Não é uma terceira opção. Agora, sobre os conceitos do artigo. 2 conceitos servem como pilares centrais para essa pesquisa. E para entender o artigo, a gente tem que entender esses 2 conceitos. O primeiro é resiliência, mas não no sentido comum da palavra. Aqui, nesse artigo, a resiliência ela significa a capacidade de navegar pelas adversidades específicas relacionadas à identidade de gênero, enquanto se mantém o bem-estar psicológico e se continua a construir uma vida autêntica e significativa. É sobre encontrar maneiras de florescer em solo hostil. O segundo conceito é agência. No contexto de jogos, isso se refere ao poder tangível que o jogador experimenta ao tomar decisões significativas que genuinamente impactam no mundo virtual e a narrativa. É a antítese da impotência que muitas pessoas não conformes com gênero experimentam no mundo real, quando o seu direito básico de autodeterminação é contestado. Agora, alguns termos adicionais, que é cisgênero, queer e transgênero. Cisgênero descreve a pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que lhes foi designado ao nascer. É importante notar que cisgênero não é o oposto de transgênero, no sentido de ser normal. É simplesmente uma descrição de uma experiência de gênero específica. Ou seja, o cisgênero, você nasceu homem e mulher, você se identifica como homem e mulher, e é isso aí. O queer é um termo com uma história complexa, que foi ressignificado e reivindicado pela comunidade. Funciona como um termo guarda-chuva abrangente para identidades e orientações que divergem da norma heterossexual e cisgênero. Agora, o transgênero se refere a pessoas cuja identidade de gênero difere do sexo designado ao nascer. É um termo amplo que inclui uma variedade de experiências e identidades. Agora, os 6 temas da resiliência. Chamamos agora o coração da pesquisa, que são 6 temas de resiliência que emergiram das narrativas profundamente pessoais dos participantes. Do ponto de vista metodológico, é importante ressaltar que esses temas não foram pré-definidos pelos pesquisadores, mas emergiram organicamente da análise das entrevistas, seguindo o processo de horizontalização, onde todas as declarações dos participantes tinham igual valor inicial. Cada um desses temas representa não apenas um padrão acadêmico, mas uma verdade vivida, uma estratégia concreta através de qual os jogos facilitam a jornada e a autodescoberta e a afirmação. Esses temas não existem isoladamente, eles se entrelaçam e se reforçam, criando um ecossistema de suporte dentro dos mundos virtuais. E a gente vai explorar cada um deles com a profundidade que eles merecem. Eu queria, antes da gente entrar nesses temas dos jogos, eu queria falar alguns jogos que cabem, nessa parte de jogos de escolha e tudo mais. Alguns jogos desses
que é citado é Detroit Become Human, Life is Strange, Until Dawn, Cyberpunk 2077. A gente tem vários desses jogos. A gente também tem Baldur's Gate. Vários desses jogos que dá pra você criar personagem. Alguns desses que eu citei não dá pra você criar o personagem. Mas, por exemplo, Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate, você consegue criar um personagem. Você consegue... E as escolhas que você faz durante esses jogos impactam diretamente na narrativa. Ou seja, cada um deles a sua escolha é importante. Agora, para a gente continuar aqui sobre os temas. O primeiro tema é a criação e personagens de Avatar, como eu já tinha citado antes. Ele revela como muito mais do que um mero passo inicial nos jogos. Para os participantes, da entrevista, esse momento representa uma oportunidade profunda e muitas vezes emocional de explorar sua identidade e expressão de gênero em um ambiente completamente seguro e livre das consequências do mundo real. O Avatar, longe de ser apenas um modelo poligonal na tela, ele se torna um espelho digital. É um reflexo fiel do eu interior ou uma encarnação do ideal que as pessoas inspiram ser. Um participante descreveu esse processo como a primeira vez que me senti verdadeiramente visto, mesmo que fosse por uma criação minha. Esse estágio frequentemente servia como porta de entrada fundamental para os processos mais profundos de autoexploração, estabelecendo as bases para tudo o que viria depois. Agora sobre autoexploração e experimentação. O segundo tema, que é esse que eu acabei de falar, ele nos fala sobre como os jogos oferecem um laboratório vivo onde os participantes podem testar, experimentar e brincar com os elementos da identidade de gênero que poderiam ser perigosos ou inacessíveis em suas vidas fora da internet, fora dos jogos. Isso incluía também testar como se sentiam ao usar diferentes pronomes, experimentar estilos de roupa e aparência associados a diferentes gêneros, explorar nomes que ressoavam com sua identidade verdadeira e navegar por dinâmicas de relacionamento um tanto platônicas quanto românticas. Um participante ele compartilhou com os pesquisadores, abre aspas, no jogo eu podia tentar ser chamado por diferentes pronomes e ver como isso me fazia sentir. Era um espaço onde eu podia fazer perguntas sobre mim, mesmo que nem sabia como formular na vida real. Fecha aspas. Esse processo de tentativa e erro virtual era crucial para desenvolver uma compreensão mais clara do que parecia estar certo em nível visceral e emocional. O terceiro tema, experiências ressonantes, captura aqueles momentos de profunda conexão emocional que podem alterar permanentemente a relação de uma pessoa com sua própria identidade. Esses não eram meros pontos na narrativa, eram encontros transformadores que validavam os sentimentos e experiências mais íntimos dos jogadores. Estes momentos podiam servir como catalisadores poderosos para a descoberta ou aceitação de identidade, criando memórias emocionais duradouras. E talvez mais importante ainda, a profunda sensação reconfortante de não estar sozinho. Um participante trans descreveu uma cena específica em Life is Strange, onde uma personagem questiona sua identidade. Ressoou tão profundamente que sentiu, abre aspas, sentiu como se o jogo estivesse falando diretamente com minha alma, fecha aspas. Essas experiências forneciam a confirmação externa de que muitos buscavam há tanto tempo. Agora o tema 4. O quarto tema ele destaca o papel crucial das características inclusivas positivas nos próprios jogos. Essas não eram apenas funcionalidades legais, eram elementos de design que enviam mensagens profundas sobre pertencimento e variedade. A inclusão de opções de pronomes neutros, por exemplo, não é apenas uma questão de interface, era um reconhecimento respeitoso da identidade do jogador. Personagens LGBTQ+, bem representados e não estereotipados, mostravam que pessoas como eles tinham lugar naquela narrativa. Sistemas de customização que não bloqueavam roupas e corpos por gênero permitiam expressões autênticas de identidade, como o participante colocou, abre aspas. Quando um jogo me pergunta quais pronomes eu quero usar, é como se estivesse me dizendo, você é bem-vindo aqui, exatamente como você é. Fecha aspas. O quinto tema, narrativa e envolvimento do jogador, revela como o ato de controlar personagens através de histórias complexas facilita profundos processos psicológicos, ao se colocar no lugar de personagens diferentes,
muitas vezes com identidades de gênero diferentes das suas. Os participantes desenvolviam não apenas empatia pelos personagens, mas por si mesmos. A imersão na história criava um espaço seguro para projeção e reflexão pessoal, onde questões internas podiam ser externalizadas e examinadas com certa distância emocional. A conexão emocional formada com a jornada do personagem fortaleceu o vínculo com o jogador, transformando a experiência de um mero entretenimento em uma jornada de significado pessoal. Um participante refletiu, abre aspas, controlar uma personagem feminina me permitiu experimentar o mundo através de seus olhos e, através disso, entender melhor meus próprios sentimentos. Fecha aspas. O sexto e último tema, agências, suas ações têm significado, toca em algo fundamental para a experiência humana. Nos jogos, os participantes experimentavam um senso de controle e agência que frequentemente lhes era negado na vida real. Esta não era uma agência superficial, era o poder tangível de mudar narrativas, influenciar relacionamentos e ver consequências reais decorrentes de suas escolhas. Esta capacidade de explorar o e se e testar consciências em um ambiente seguro era profundamente empoderadora, como uma participante não binária explicou, abre aspas, na vida real, as pessoas constantemente questionam minhas decisões sobre minha identidade. No jogo, minhas escolhas simplesmente importam, sem debate, sem resistência. Fecha aspas. Essa experiência de agência incondicional contribuía significativamente para o desenvolvimento de autoeficácia e confiança, que podiam ser levadas para fora do mundo virtual. Agora a nossa conclusão. Chegando às nossas conclusões, essa pesquisa fenomenológica ela demonstrou para a gente de forma convincente que os jogos baseados em escolhas, eles fornecem muito mais do que um entretenimento para pessoas não conformes com o gênero. Eles oferecem espaços vitais para a construção de resistência, resiliência psicológica e identitária. A abordagem metodológica, ela permitiu... A abordagem metodológica permitiu capturar a riqueza e complexidade dessas experiências, de uma forma que métodos quantitativos não conseguiriam. Através dos 6 temas que a gente explorou, em detalhes, esses mundos virtuais possibilitam jornadas de autodescoberta, experimentação segura e afirmação que podem ser desafiadoras, perigosas ou simplesmente impossíveis no mundo real. Os jogos se tornaram laboratórios de identidade, espelhos de autoexploração e campo de treino para a vivência autêntica. O estudo ele demonstra que, longe de serem escapes da realidade, esses espaços digitais podem ser pontes para uma nova relação e uma relação mais saudável e integrada com o self, com o eu mesmo. Agora, sobre as aplicações práticas. Os insights qualitativos obtidos através da metodologia fenomenológica, eles oferecem para a gente orientações concretas para diversos campos de atuação. Para design de jogos, a mensagem é clara: inclusão não é um extra, é fundamental. Desenvolver opções de personagens robustas e desvinculados de gênero, oferecer pronomes neutros e criar a representação diversa e positiva não são apenas boas práticas de negócio, são ações que podem literalmente salvar vidas e fortalecer o bem-estar psicológico. Para profissionais de saúde e educação, reconhecer o valor terapêutico potencial desses jogos abre novas possibilidades de intervenção e suporte. Esses mundos virtuais podem servir como ferramentas de baixo risco para iniciar conversas difíceis, facilitar os processos de autoexploração e fornecer espaços de respiro em contexto opressivo. Para a sociedade como um todo, essa pesquisa ela amplifica uma discussão urgente sobre a necessidade crítica de espaços seguros, tanto digitais quanto físicos, onde pessoas não conformes com o gênero possam explorar e expressar suas identidades autênticas sem medo. A resiliência que esses jogos ajudam a construir é necessária e precisamente porque nossa sociedade ainda não é totalmente acolhedora para a diversidade de gênero. Muito obrigada por sua atenção e por embarcarem nessa jornada de descoberta comigo. Como demonstrado através da abordagem fenomenológica, essa pesquisa não é apenas sobre jogos ou sobre identidade de gênero, é sobre a busca humana universal por autenticidade, pertencimento e resiliência. Espero que essas descobertas inspirem reflexões profundas sobre como podemos coletivamente criar ambientes mais acolhedores, afirmativos e compassivos, tanto nos espaços virtuais que construímos quanto no mundo real que compartilhamos. Estou verdadeiramente honrada por compartilhar esse trabalho com vocês e estou disponível para qualquer pergunta, comentário ou discussão que vocês queiram trazer. Muito obrigada, gente, e até a próxima.